Bom, pessoal, vamos lá. A gente está com 4 pessoas. Vamos esperar mais uns minutinhos para ver se mais alguém chega. Então, só vou fechar aqui o microfone que tem um cachorro latindo aqui do lado, tá? 10 segundos a gente já começa. Tá bom? Deixa eu ver se eu já dei. Vamos entrar. Tá. Então tá, vou fechar o microfone aqui. Tem um cachorro latindo. E aí daqui a mais 5 minutinhos aí a gente começa pra valer. Tá bom? Enquanto isso eu vou acertar uma outra coisa aqui no site.
Bom, pessoal, vamos lá então, começar a conversar aqui. Antes de mais nada, Guilherme está chegando, tá bom. A gente está com 7 pessoas, já dá para a gente começar a conversar. Bom, então, respondendo algumas perguntas que tiveram durante a semana, eu estou gravando a reunião, e vou colocar ela lá no site do grupo, né? No Moodle, abaixo lá da onde está o link, né? Em cada semana. Hoje eu estou tendo que usar um sisteminha diferente aqui do que eu normalmente uso, porque eu tô com outro computador, tá? Então vocês talvez percebam alguma coisa de diferente da última vez, mas espero que isso não atrapalhe. E a presença na reunião aqui ela é importante, né, para a gente ver quem estava, quem participou, enfim. Então aqui a gente está com 7 pessoas. Isso aqui. Ana Beatriz, André, Cristina, Guilherme, Rodrigues, Heitor, Fabiola, acabou de entrar. José. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Oi. Boa noite. Boa noite, Abílio e Santiago. Bom, então, só reforçando para quem não estava na última, o curso está feito para eu liberar o material para vocês sempre na segunda-feira. De segunda a quinta, é o tempo para vocês pelo menos entrarem em contato com o material, tá? Então, pelo menos vocês, nesse período, para vocês verem os vídeos, tentarem lá o tutorial e tentarem fazer os exercícios. E aí agora, hoje, né, na quinta-feira, a gente faz um fechamento da semana, como também tirar dúvidas e explicar alguma coisa que ficou, que vocês queiram saber, né, aprofundar, enfim. Acaba sendo na quinta, porque se fosse na sexta ia pesar, né, para todo mundo, então por isso que eu acabei marcando na quinta-feira. E esse horário normalmente não bate com o horário, muitas vezes, de aula da noite, né? Então, por isso que eu vou ficando nesse horário, tá? Então, antes de mais nada, alguém já teria alguma pergunta para fazer agora, para a gente começar? Quiser escrever no chat, quiser... enfim, abrir o microfone e falar, já pode falar, tá? Boa noite. Boa noite. Professor, eu não entendi a função métodos. Eu não entendi, tipo, pra que usar ela, tipo... A função métodos? É. Aquela função... mais alguém... Peraí. Peraí. Nossa, peraí que eu tô apanhando aqui do mouse. Então, aquela função métodos que eu mostrei para vocês, ela, na verdade... Tá, a André conseguiu entrar hoje, tudo bem. Então, aquela função métodos, na verdade, ela tem uma coisa mais para vocês agora, muito mais ilustrativa, tá?
eu usei ela ali para mostrar para vocês a ideia de programação orientada a objeto, que era para mostrar quais métodos existem no R que você tem instalado no R. Então, você dificilmente vai usar. Tá? É o tipo de função que assim, você só vai usar se você estiver já programando nível intermediário para avançado. Tá? Para você saber se aquilo que você quer fazer já existe alguma coisa diferente para aquilo. Tá? Então Mas seria ela, tipo, pra gente conseguir ver como a gente consegue manipular aquele objeto? para você ver se já existe alguma maneira específica para manipular aquele objeto. Entendi. Tá? Por exemplo, o método plot, né? Eu não lembro agora qual foi o exemplo que eu dei no vídeo, mas o método plot, que é fazer gráfico, ele vai ter dentro dele plot, histograma, plot, gráfico de barras, plot, né? Tem vários tipos de gráfico, todos eles estão dentro do plot, só que cada um deles é um método diferente. Se você joga métodos plot, você vai ver um monte de plot, né? Um monte de... Uhum, sim. Agora, por exemplo, eu não sei, acho que uma boa parte das pessoas que estão no curso acabam sendo da biologia. Você é da biologia? Sim, sou. Tá. Então, imagina que você tem uma árvore filogenética, tá? A árvore filogenética é um objeto completamente diferente de um gráfico de qualquer um que a gente falou até agora. E aí você instala lá o pacote do... Esqueci lá o nome do pacote para filogenia, mas você quer saber se existe um plot filogenia, entendeu? Para desenhar uma árvore. Aí você pode usar isso para ver se tem lá plot ponto filogenia, por exemplo, tá? Mas em geral você pode saber isso olhando a documentação também, tá? Usando aquela função help também daria para Sim, o verificar isso? help, na verdade o help você procuraria já a função, né? Que você está atrás. Então help filogenia, aí você consegue help o nome do pacote, na real. E a própria documentação do pacote já vai ter lá essa função, tá? Beleza. Mas Obrigada, professor. esse método lá que eu mostrei para você quais são os métodos implementados é justamente para quando, sei lá, eu quero fazer, quero saber se tem já, se o plot já aceita, ou se eu posso usar só o plot, enfim, ela está mais para um intermediário avançado. Então, Uhum. eu só mostrei para vocês terem a ideia do que é a programação orientada a objeto e por que mesmo aparentemente, né, a mesma função plot, ela é tão, ela faz tanta coisa. Na verdade, não é a mesma função. Você chama de plot, internamente, ela vai olhar qual é o tipo de objeto que você está passando para ela e ela vai jogar para um daqueles métodos, tá? Essa, esse polimorfismo que ele tem, né? Que é o mesmo nome, fazer várias coisas diferentes, é uma das funções da programação orientada a objetos. E o que torna o R muito mais fácil de usar. Porque você não precisa ficar gravando um nome específico para cada coisa. Imagina que você tivesse uma função específica para desenhar, né? Na real é isso, no plot acaba desenhando. Cada tipo de gráfico. Né? Imagina o inferno que seria você ter que ficar decorando um nome para histograma, um nome para grafo de linha, um outro nome para tal coisa. Então ele facilita bastante por causa disso. Tá? Eu estou falando com plot, mas isso serve para quase todas as funções que a gente vai ver. Tá bom? Perfeito, professor. Obrigada. Nada. Mais alguém? Agora? Tá. Eu vou
compartilhar aqui minha tela e aí eu vou revisar com vocês o que a gente fez. Vou colocar a tela cheia mesmo. Pessoal, agora eu não vou ver o chat por um tempo, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma coisa, que isso? Boa noite, Guilherme. O meu RStudio consta uma possível atualização. Atualize para a aula de hoje? Cara, você pode atualizar ou não. Tá? Por enquanto não tá dando, não vai dar muita diferença. Então, eu recomendo sempre que você mantenha ele atualizado, tá? Mas não atualizar não vai dar nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixar esse cara aqui. Então, eu vou entrar aqui no Moodle, tá? Então, só para mostrar, né? Então, aqui nessa aba de boas-vindas, que é essa primeira, eu tenho a introdução, né? E aqui embaixo tem já a bibliografia do curso, para vocês poderem acompanhar, se aprofundar. Tem muito mais material. Aqui tem muito mais coisas do que a gente vai falar, né? Assim como qualquer outro curso. Aí aqui na semana passada, semana 1, o que era para ser feito. Não se esqueçam de marcar aqui, né, no cantinho se foi concluído ou não, tá bom? E então agora a gente entra para a semana do dia 2 ao dia do dia 15 ao dia 21 de setembro. Então, para essa semana, a gente vai falar algumas coisas básicas do R. Então, tem os vídeos, o tutorial, instalar os Reel, né, e fazer exercícios blocos básicos, e aí eu tenho um encontro agora na quinta-feira. Então, dos vídeos. Programação orientada a objetos. Esse vídeo é mais teórico, para vocês entenderem justamente o que a gente está falando agora, de como é que funciona as funções, como é que está por trás do R, né? Depois, classes de objetos em R, o que é um data frame, o que é um vetor, o que é uma matriz, o que é um fator, né? Como é que os objetos funcionam e como é que a gente inspeciona esses objetos no R e como é que é uma sessão de trabalho. Sessão de trabalho, em geral, os alunos acabam pulando esse vídeo ou achando que não precisa. Mas para quem aprendeu R sozinho, para quem aprendeu fuçando, digamos assim, eu acho que esse vídeo acaba ajudando bastante a poder organizar o trabalho, tá? Não sei qual é a realidade de vocês, todo mundo está aqui, mas entender como é que funciona a sessão de trabalho, como é que salva, como é que pega o histórico, tudo mais, é muito bom, tá? Ajuda bastante. Então, a primeira uma tarefa era assistir os vídeos, aí volta aqui e coloca como concluído. Outra tarefa é fazer o tutorial do R. Então, esse tutorial está naquela apostila da ecologia da USP, né? Então, abrindo aqui, você vem direto para o tutorial. Então, podem fazer o tutorial aqui, né? Opa, tutorial. Tá? Uma coisa que já me perguntaram é que tem aqui nessa apostila tem algumas coisinhas de interação para usar o notar, né? Que está com os exercícios. Esse cara aqui, ó. Então, aqui, só para deixar claro, o tutorial, uma coisa que você vai fazer, você vai mesmo entender, eu consegui fazer ou tive algum problema, tá? Não tem o que vocês me entregarem dos tutoriais,
A única coisa que tem é vocês fazerem até onde vocês entenderem, né, de fazer, para fazer. Aqui também tem exercícios para quem quiser tentar mais alguma coisa, tá? Exercícios, ele tem, lá na USP, ele tem esse notar aqui que é, como que eu vou dizer, um sistema online para testar algumas coisas. A gente não tem acesso a ele, tá? Mas nada impede que você faça os exercícios quando estiver escrito, né? Ou tente fazer o que está CRI, né? O que ele está falando aqui, ver se você consegue fazer. Isso sem problema nenhum. Só que você não consegue submeter porque não é um curso, tá? A gente vai usar o Surreal ao invés de fazer o notar. Antigamente dava pra gente fazer as coisas aqui. Não sei se dá mais. Deixa eu ver se ele interpreta o que eu jogo aqui. Não tem mais, tá? Então esse aqui fica só na USP mesmo, que é um curso que para eles é um curso presencial de acho que 2 semanas, bem diferente do que a gente está fazendo aqui. Embora o nosso material seja bem baseado nesse material que está aqui, tá bom? Então, feito isso, vou voltar para cá. Apertei demais. Estou funcionando 2 aqui. E aí, então a internet não está lá muito rápida hoje. Exercícios. Bom, exercícios então, a gente vai começar a lidar com exercício, vocês me enviando os exercícios que vocês fizerem. Como a gente não tem acesso àquele notar, mas tem um pacote do R que ajuda a gente a fazer o envio, tá? Esse pacote é o Surreal. E aqui, então, tem o vídeo de como instalar o Surreal e como configurar ele. E para essa semana, o exercício era instalar o Surreal e fazer o exercício de blocos básicos, tá? Tarefa de blocos básicos e mandar para mim. Daqui a pouquinho eu vou entrar com vocês aqui e mostrar como é que faz, tá? Ninguém me escreveu com problema, com dúvida, com nada, e eu não vi se alguém já se submeteu. Mas o Surreal, ele vai ser ele é uma mistura de tutorial com exercício. Você vai fazendo o exercício ao longo de uma interação e no final você envia um código lá para o formulário e aí com isso eu consigo depois ver que você fez o exercício, tá? É bem legal porque ele vai te dando chance até você acertar. Então, com um pouco de paciência você consegue fazer ele inteiro e ir aprendendo ao longo do processo. E aí para usar o Surreal eu tenho um script aqui. Aqui para entrega do exercício, então uma vez que você faz uma tarefa do Surreal, você tem que me enviar pelo formulário. Então, tem um formulário aqui de entrega. Basicamente, o seu e-mail, o e-mail que você usou para registrar a resposta. E aqui o código gerado. E uma vez fazendo isso, eu recebo e consigo entender que você cumpriu essa tarefa. Tá? O link para a reunião de hoje. E aqui, 2 sugestões de leitura. Uma em português, tá? Que é daquela que é Fundamentos da Linguagem. E essa aqui em inglês, de um livro que também vai dar o comecinho do R, entender um pouquinho mais, tá? Os 2 estão abertos, o acesso irrestrito, para vocês poderem entender um pouco mais e mexer um pouco mais. Tudo bem?
Alguém ficou com alguma dúvida? Teve alguma dificuldade na hora de fazer as tarefas da semana? Tá dando um erro quando roda? Não, professor? Aqui deu um erro quando roda o DevTools. DevTools? Tá. Ele chama, mas aí eu já testei com library, mas também não funcionou. Tá. Eu vou rodar aqui. Como eu falei para vocês, eu estou usando um computador, um Chromebook que eu tenho aqui em casa, porque, enfim, eu não estou conseguindo usar o computador que eu normalmente uso. Eu coloquei o erro, claro, caso precise. Tá, Fabiola. Deixa eu ler o erro aqui. Acho que é o problema de versão, né? Isso. Qual que é a tua versão do R? Ele acabou de pedir para atualizar. Tá. Então, eu vou pedir para você. Você tem alguma coisa já no R? Alguma pesquisa sendo feita, alguma coisa assim, ou ainda não? Tem algumas coisas, mas não tem nada em projeto. Tá tudo dentro das pastas, tudo certinho. Tá. Porque eu vou te pedir então para você tentar fazer o update do R e aí tentar de novo. Tá? Beleza, vou fazer isso agora. Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes, e aí eu falo isso porque eu fiz toda a minha pós-graduação usando R para tudo. 300 Sim. pacotes, assim. Às vezes, o pacote, ele para uma versão do R, o pacote roda super bem. Atualiza, ele muda uma vírgula. E aí aquele script que você levou meses fazendo para fazer uma análise super complexa, ele vai travar do nada. Certo. Ok, respira, vai lá, você consegue mexer, vai lá, mexe, você consegue acertar, tá? Não é nenhum fim do mundo, nada que, sei lá, umas 2, 3 horinhas você não consiga resolver. Mas, se você tá fazendo tua tese e tá, tipo, prestes a mandar relatório, são 2, 3 horas que você não quer perder fazendo isso. Não, tá tranquilo, dá Tá? pra fazer. Por isso que eu falo para você, por isso que eu sempre falo, é bom estar atualizado, sempre atualizado, mas como tem algumas mudancinhas assim, e às vezes a mudança é boba, sabe? E como o código foi você que fez, ele estava funcionando, aí aquele mantenedor do pacote ele mudou a saída de ponto e vírgula para vírgula, ou a saída de, sei lá, mudou uma saída lá, deu mais alguma coisa, aí, pum, então o script quebra, e aí tá bem na semana que você tem que entregar a coisa pro orientador, tá bem na semana que você tá ali. Então eu falei, então se tiver nessa situação, mantém, a gente dá um jeitinho. Não atualiza. Agora, se não. Teve até um caso desse, porque eu fiz no mestrado, eu usei um pacote chamado COM-R, que é de avaliação de risco de espécies. E ele parou de funcionar. Só que ele parou de funcionar de determinada forma que nem mesmo no computador que eu usava antigamente, né, que tinha um outro computador tudo instalado, ele não funcionava mais, por causa de um pacote que estava dentro que o COM-R usava. Então, já tive mais ou menos uma experiência dessa. E aí eu não consegui fazer o artigo porque eu não conseguia fazer de novo. Eita. Aí depois, se você quiser me ajudar nisso também, mas é assim, é extra, assim, um troço que eu já até tentei. A gente pode tentar dar uma olhada. Já tentei falar com o cara que fez o artigo, mas não rolou, então. Quando você pega um pacote muito Específico, né? específico, de nicho, às vezes o cara não tá dando nem dá mais a pessoa, né? Não acho que não dá nem mais suporte nem nada. Às vezes a pessoa criou o pacote na tese de doutorado dele ou dela, né? Enfim.
E aí defendeu, nunca mais mexeu com aquilo. Exatamente, foi isso que eu imaginei também. Não era com R, mas no meu laboratório tinha um script em MATLAB que o pessoal usava para fazer análise morfológica. O MATLAB que rodava esse script era um MATLAB muito antigo. Só que ninguém sabia fazer aquilo de novo, né? Então você tinha que ter uma máquina virtual para poder rodar aquele MATLAB, para fazer aquelas análises. Então, assim, eu compreendo. Tá? Mas tá. Então eu vou fazer o seguinte. Acho que todo mundo na minha tela. Eu vou tentar rodar o R de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Como assim? Eu vou rodar ele no servidor do Google. Tá? Uma maneira diferente. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar Google espaço Colab. Tá? Então vai aqui Google Colab. Entrei. Open Colab. Como eu já estou logado, ele já vai direto, tá? Uma conta do Google já vai. Se a sua universidade já tiver um e-mail do Gmail, também funciona bem rapidinho. Então aqui, entrei nessa tela. Eu vou abrir um novo notebook. Espera um pouquinho. Então essa aqui é uma interface, que eles chamam de uma interface de notebook, e na qual eu posso rodar alguns programas em algumas linguagens usando o servidor do Google. Facilidade disso. Eu não vou usar o meu computador. Tá? Eu vou usar um servidor do Google. Com isso, eu consigo usar processamento e memória, enfim, tudo de outro computador. Então eu consigo fazer no computador muito velhinho, tá? Que não é bem o caso do que eu estou usando aqui, rodar análises bem pesadas. É claro que isso tem alguns limites, principalmente quando você está usando a versão gratuita e a versão paga, né? Se você tiver a conta lá do Google, pagar lá alguma coisa, você consegue ter maiores limites, tá bom? E aqui a única coisa que eu preciso fazer é chegar aqui em ambiente de execução, alterar o tipo. Então aqui eu tenho CPU, que é o processamento normal, GPU, se eu quisesse processamento feito por placa de vídeo, tá? E outros tipos aqui de processamentos. Então, e aqui qual que é que linguagem que eu vou usar, tá? Então aqui eu posso usar Python 3, R ou Julia. Vou colocar aqui para R. Versão do ambiente de execução, eu posso colocar aqui uma versão diferente, né, se for o caso. Nesse caso só tem esse. E aqui foi o que eu falei, se você quiser um acesso premium, você consegue colocar mais unidades, tá? Então, às vezes você está precisando fazer uma análise ambiental, que 1 terabyte de informação, às vezes é interessante. Então, feito isso, salvei. E aqui, o que vai acontecer? Essa linha aqui para mim é o prompt. Eu vou colocar aqui o que eu quero. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um ls normal. Aí eu clico aqui, ele vai enviar isso para o servidor. Então demora uns minutinhos. E aí depois ele me devolve na célula de baixo. Tá? Isso se a internet não for mal criada comigo. Foi. Aqui ele me deu LS, não tinha nada, ele me devolveu embaixo.
E agora eu vou rodar. A vantagem daqui é o seguinte: eu posso criar uma outra célula aqui embaixo, vem aqui, ó, código, crio uma outra célula aqui embaixo, rodo outro pedaço do script aqui, e eu posso comentar no meio do texto, né, escrever como rodar o thrill. Posso colocar isso aqui em negrito. Beleza. Foi. Enter. Posso colocar aqui o texto. Aí aqui eu venho, coloco o código embaixo. Ele vai fazendo para mim como se fosse um caderno mesmo, né? Com os post-its, com frases e código. Tá? Eu ia apresentar isso mais para frente para vocês, mas é isso. A gente pode fazer isso nesse momento, né? Deixa eu só tirar esses caras aqui, ficou mais fácil. Tá? Então vamos lá, eu vou pegar lá do script que eu passei. Então aqui eu vou instalar os pacotes. Vou colocar esses aqui. Então tá aqui. Aí eu vou clicar aqui na setinha e ele vai rodar para mim, ó, lá no servidor, tá? Tem uma saída tanto para quando você não tem um computador disponível para rodar, quando também quando você precisa de rodar por mais tempo ou rodar com um volume maior de dados, né? Aqui em cima, aqui ó, bem no cantinho, eu consigo ver o quanto que está usando. Não tem assinatura e tal, tá bom? Então ele tem 12 GB e 100 e pouco, 12 GB de memória RAM e 107 GB de disco. Tá? Então poderia rodar coisas que seria no computador normal, 12 GB de RAM e 110 GB de disco. Um computador que tem bastante memória RAM, com pouca armazenagem, já dá para rodar aqui. Tá? Mas se eu fizesse um plano aqui para aumentar né, o upgrade aqui, conseguiria colocar mais RAM e mais disco. E aqui, para quem está rodando análise Monte Carlo e cadeia de Markov com Monte Carlo, seu nível atual do ambiente de execução pode durar até 85 horas e 30 minutos. Então você pode colocar para rodar aqui algo que vai levar mais de 3 dias. Tá? Então se você está com alguma coisa que está demorando para rodar, talvez dê para jogar aqui e tentar funcionar. Tá? Isso no plano sem pagar. Com assinatura isso vai para muito mais, né? Mas aí tem que ver o preço. Às vezes vale mais a pena pagar uma assinatura dessa do que você ter que fazer um upgrade do computador para fazer uma análise ou outra. Então aqui ele vai me dar a resposta, da mesma maneira que era a resposta do R. Instalou tudo bonitinho. Eu vou continuar aqui. Mais código. Vamos voltar para lá. Então aqui eu vou instalar, chamar o thrill, né? Desinstalar todos os cursos e instalar o que a gente vai usar. Tá. Se eu apertar Ctrl Enter, ele vai também. Então aqui ele me deu a saída do primeiro, a saída do segundo, a saída do terceiro. Baixou todo mundo. Agora eu vou... Opa! Fecha. Então, chamar o thrill. Opa!
Ah, droga, ele não vai me deixar fazer a tarefa aqui com vocês. Ele não é interativo. Bom, o final que eu queria mostrar para vocês é justamente fazendo... Eu ia repetir, né, o que está no vídeo. Está nesse vídeo aqui com vocês. Vou botar o vídeo aqui, vou tirar o som. Que é essa parte aqui, ó. Tá? Então aqui ele começa o curso, né? E aí você coloca o teu nome. E ele vai te perguntar as coisas, você vai fazendo a tarefa ao longo da interação, né? Porque vai indo e voltando para você. Então esse aqui é bem tranquilinho de fazer. E quando chegar no final, aqui né? Opa. Onde eu escolho aqui os blocos básicos. O que eu vou mostrar para vocês aqui tá fazendo, né? Aí quando chega no final, ele vai gerar para mim esse encoded log aqui, né? E aí vai gerar essa linha inteira aqui de código que eu preciso copiar ela inteira, tá? Seleciono ela inteira, dou Ctrl C e venho para o formulário, aqui o formulário que eu mostrei para vocês, e colo aqui onde está o código, tá? E aí com isso eu vou receber depois uma planilha esse código e eu consigo saber se vocês completaram as tarefas, tá? E número de tentativas, enfim, várias coisas assim, tá? Infelizmente não deu para rodar, eu achei que ia dar para rodar ali, mas não tem essa interatividade. E pro Chromebook que eu estou usando agora, eu nem tentei instalar o R ainda, tá? Talvez tenha como instalar, mas eu ainda não instalei. E aqui já dá para ver o menu dos exercícios que tem lá para fazer, tá? Então, nós vamos testando várias coisas ao longo do tempo e a gente vai fazer, né, vários exercícios ao longo do tempo. E eu gostaria muito que todo mundo tentasse fazer pelo menos esse blocos básicos ainda essa semana, tá? Até segunda-feira. Porque uma vez feito isso, os próximos exercícios eu sei que você já sabe o caminho, e aí fica mais fácil para fazer, tá? Então tentem instalar o Swirl, fazer esse blocos básicos aqui, que é a tarefinha dessa semana, e me enviar aqui pela entrega de exercício, tá bom? Então não deixa não deixa sem fazer, tá? Infelizmente aqui não vai ser possível mexer, se eu consigo mexer em alguma coisa. Não consigo mexer aqui, tá? Mas é isso, tá? Aqui dá para rodar o R, mas não dá para rodar de maneira interativa. Eu achei que fosse possível, mas não vai dar, tá? Fui pego hoje, eu tô em outro lugar com outro computador, então não foi possível tá com o R instalado aqui bonitinho para rodar para vocês, tá? Mas qualquer coisa eu posso voltar a falar com vocês depois sobre isso. Vou voltar aqui para a tela, parar de compartilhar. Então, mostrei para vocês. Alguém mais colocou alguma coisa? Tá. Pessoal, alguém que tem foi a Andréia, né, que tentou e deu problema. Alguém aqui, o Rodrigo falou que não fez atividade ainda. Algum de vocês conseguiu fazer a atividade ou teve problema? Pode ser sincero, tá? Não precisa.
Professor, então, eu reinstalei agora atualizei o R e também não funcionou o DevTools. Quer dar uma olhada? Você pode compartilhar a tela para mim, para dar uma olhada? Posso, só um minuto. Ops, foi errado a tela, peraí. Something else, janela, RStudio. Tá vendo? Aí? Peraí, que para mim aqui ainda não está em tela cheia. Peraí, só um segundo. Eu não consigo ampliar a sua tela, não sei porquê. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguma coisa que eu posso fazer. Acho que não. Aumenta alguma coisa aí se eu boto no full screen? Não, né? Peraí que eu tô... Agora eu não tô vendo. Não. Tenta fazer assim, descompartilha e volta a compartilhar para ver se a gente consegue ver alguma coisa. Sim. Tô compartilhando por janela, talvez a tela inteira? Coloca a tela inteira, vamos ver o que acontece. Uhum. Não, para mim aqui não mudou muita coisa não. Mas espera aí, vamos daí mesmo. Então, funcionou todos, menos a parte do DevTools. Dá esse problema aqui, ó. Que é o mesmo lá, da Namespace Promises, alguma coisa assim. Tá. Tem alguém aqui, o Guilherme levantou a mão. Guilherme, você tem uma dica aí pra gente? Tá. Problema de namespace. Esse R é novo. Acabei de atualizar. Tá. Licença, você atualizou o R ou o RStudio? Ou os dois? Os dois. Muito certo. Tá. É porque ali no console ainda tá aparecendo que é a versão 4.40. Não a 4.43. Faz sentido. É que o meu aqui tá menos pequenininho, mas eu acho que não tá atualizado, pelo menos ele não tá achando ainda. Tá, deixa eu fazer iniciar tudo, então. Tá. Porque do jeito que tá aqui, parece que realmente parece que você não atualizou. Então, bem pequenininho pra mim. Tá? Guilherme, enquanto você faz isso, Guilherme, o que aconteceu? Pode falar aí. Guilherme? Guilherme. Como que envia o log? Tá, Guilherme, é o seguinte. Lá no final, quando você termina a atividade, tá lá. Você quer submeter o log? Você coloca sim. Ele acho que ele vai perguntar 2 vezes, tá? Tem um bug lá que ele pergunta 2 vezes. E aí ele vai imprimir para você
um código gigante, tá? Numa string gigante, tá lá, um code log, uma string gigantesca com não sei quantas letrinhas ali. Você copia aquilo inteiro, a string inteira, tá? De cabo a rabo. E aí você vai no Moodle. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aí você vai no Moodle. Opa. E aí tem aqui esse link aqui, ó, entrega de exercício. Aí você vem entrega de exercício. Vai colocar aqui o teu... preencher, né? Teu e-mail, qual exercício, blocos básicos. E aqui embaixo o código gerado. Tá, copia lá, coloca aqui para me enviar e daí clique em enviar, eu recebo na planilha. Tá bom? Era para ser automático esse envio, mas a API que existe ainda, né? Para fazer esse envio automático, hoje o Google tá cobrando para usar. Então, aí eu estou tentando achar uma outra maneira de fazer esse envio, tá? Mas era para ser envio automático, a hora que você clicava lá. O cachorro ficou aqui o dia inteiro do vizinho. A hora que você clica lá, era para mandar automaticamente, mas a hora que você coloca, né, submeter para enviar automaticamente, mas não está sendo por enquanto, tá? Eu vou descompartilhar aqui para a gente poder ver melhor com vocês. Guilherme levantou a mão. Tá bom. O Rodrigo. Bom. Então, hoje eu queria mais ver como é que vocês estavam indo e principalmente sobre as dúvidas com os exercícios, tá? Tá. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Não? Tá. Então, pessoal, qualquer coisa é só escrever, tá? Eu tô demorando um pouquinho para responder, porque essa semana foi bem atípica. O campus de Miracatu, que é onde eu trabalho, essa semana foi feriado na segunda-feira, então outras demandas para resolver. Mas agora, para a semana que vem, tá tudo certinho, a gente vai acompanhar melhor, tá? E semana que vem a gente começa a fazer baixa matemática de contas, então vai ficar mais interessante para a gente lidar, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para hoje, já deu aqui, vai dar 7 horas agora. Se a Andréia que estava com problema, se você quiser continuar aí, eu tento mais uns minutinhos, a gente pode tentar resolver, tá bom? De resto, era isso. Certo? Ou se alguém tiver mais alguma dúvida também, vocês estão muito quietinhos hoje. Tá bom, Ana? Boa noite para você. Conseguiu entrar pelo link do e-mail. Legal, o link também tá lá no Moodle. Se alguém ainda tiver com problema de entrar no Moodle, me escreve, tá? O Swap é um sistema, Moodle é outro. Entrem no Moodle para fazer as tarefas, tá? O material vai estar tudo lá, vou tentar centralizar tudo lá. Heitor, um abraço, tenha uma boa noite. Beleza, então eu vou continuar tentando, aí qualquer coisa eu mando mensagem durante a semana, beleza? Tá bom. Só verifica uma coisa, às vezes se você instalou a versão
se você fez o update da versão do R, ou se você instalou de novo. Eu estou vendo aqui no CRAN, né, tem a versão 4.5.1 para Windows. Uhum. Essa mesmo que teria que colocar. 4.0. Pode ser. Mas vai lá no RStudio, nas configurações, e ver qual que é o executável do R que ele tá trazendo. Porque você pode ter instalado novo, mas ter instalado em paralelo, e o RStudio ainda está setando o antigo. Entendeu? E onde eu consigo fazer isso? Lá no RStudio, na parte de sessão, eu acho. Configurações de sessão, por ali. Tá. Tá bom? Beleza. Foi a Fabiola que estava com problema. Tá bom. Você foi... o Guilherme está dizendo aqui se você fechou o programa para ver se ele não atualizou por causa disso. Fechei tudo. Tá. Mas aí qualquer coisa me escreve e a gente tenta ajudar, né, de longe. Beleza. Tá bom? Falou, obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Guilherme, você tinha mais alguma coisa para falar comigo? Não? Então tá bom. Um abraço. Opa. Tem um comentário aqui. Só uma dúvida pela linguagem, que eu perdi a primeira aula. Não sei se foi contado, mas o R foi baseado em C ou antecedeu o C? Estava digitando. Cara, o R vem depois do C, bem depois do C. Ele não tem muita coisa do C, tá? É uma linguagem com outros paradigmas. E ele começa ali em 90 e pouco, se não me engano. O C é uma linguagem compilada, o R é uma linguagem de script, né? Ele é interpretada. Então ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais moderno do que o C, embora ele seja muito mais lento do que o C. Tá? Dificilmente você tem uma linguagem que seja mais rápida do que o C para rodar, tá? Guilherme, deixa eu ver, estou digitando. É que eu faço DS na ETEC e a linguagem realmente lembra bastante com os conceitos de uso na escola. Sim, os conceitos de programação estão ali, né? Do for, do while e várias outras coisas vão estar ali. Tem um paradigma ali por trás. Mas, por exemplo, você não precisa tipar variável, você não precisa fazer alocação dinâmica de memória. Então, o R é uma linguagem que você trabalha sempre em alto nível. O C não. O C você vai de alto nível, você pode programar em alto nível em C, é preferível que você trabalhe em alto nível, mas o C você pode descer a baixo nível de uma maneira bem difícil, tá? C da ETEC, que ETEC que você faz? De registro, tá? É mais simples por causa disso, às vezes eu digito as coisas que o programa não... Então, os conceitos VC se tornam bem mais simples por causa disso, às vezes eu digito as coisas que o programa não roda, tudo detecta de registro. Tá, então, os comandos vão ser diferentes, eles vão lembrar, tá, as funções e tudo mais, mas você vai ver que tem uma maneira ali de agir com algumas coisas que são um pouquinho diferentes, tá? Eu não sei se no técnico você chegou a ver, por exemplo, ponteiros em C. Né? A ideia de usar ponteiros e alocação dinâmica de memória, por exemplo. Isso no R não tem, você não precisa
descer tão baixo assim, na linguagem para usar, tá? Tá bom? Na verdade, alguns, só te dando mais uma informação, o próprio R foi programado em C e vários pacotes que você usa, várias funções que você usa em R, por trás dela está rodando alguma rotina em C, tá? C ou Fortran, que é uma outra linguagem. Opa, temos alguém que chegou. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom. A gente já estava desligando aqui, Ai, não, por quê? porque é das 6 às 7. Meu Deus, entrei errado. Tá, tudo bem, não tem problema. Eu tava trabalhando, teve uma reunião de trabalho, só consegui sair agora. Eu pensei que era de 7 às 8. Tranquilo, Diná, seja bem-vinda. Meu Deus! Oi. Não, sem problema, tá? Eu tô gravando aqui, depois eu coloco. Desculpa, meu cachorro. Não, aqui também tem o cachorro do vizinho que tá latindo desesperadamente aqui. Ah, então, perdão de verdade, Não, me imagina. confundi até agora. Tranquilo. A segunda semana ainda tá tranquilo. Então tem que ficar gravado. Tá, vai estar gravado, eu vou colocar isso lá no Moodle. Só aproveitando, se teve algum problema para usar o material essa semana, conseguiu fazer? Eu fiquei. Não consegui fazer essa semana, porque foi uma semana muito. Mas vou tirar entre agora, já que eu pensei que a aula seria de 7 às 8, erro Tá meu. Vou bom. tirar esse tempinho para focar nas atividades. Daí já aproveito como se fosse uma aula. Tá. Qualquer coisa me escreve, tá? Eu tento responder relativamente rápido, nem sempre possível. E aí a gente parte daí. Tá bom? Beleza, brigadão, hein? Desculpa. Imagina, Brigadão. sem problema. Acontece. Seja Até bem-vindo. mais, então. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom, é isso, Guilherme. Então, se tem mais alguma coisa para dizer, alguma coisa para a gente conversar, alguma dúvida, senão eu vou fechar aqui e já mandar bala nas próximas coisas. Que bom. Qualquer coisa, estamos aí. Deixa eu escrever mais uma coisa. Para você também. Tenha uma boa noite. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.